Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez, Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, minha disciplina aqui. E nós temos aí mais uma oportunidade de serviço público, mais uma oportunidade de concurso, que agora é o Gabaritano Banrisul Escriturário. Então você que está interessado aí em prestar esse concurso, como de praxe, nós sempre fazemos aqui a análise do edital, também trazemos aqui algumas informações adicionais e, lógico, a orientação de estudos a respeito desse edital. No meu caso aqui, a gente vai tratar da disciplina de língua portuguesa. Eu gostaria que você me acompanhasse agora aqui, por favor. Vamos fazer uma análise desse edital, uma orientação de estudos para vocês aqui. Algumas informações aqui adicionais. Concurso pré-escriturário, são 824 vagas, muita vaga. Então, uma grande oportunidade para você. Algumas outras informações, como por exemplo, o cargo de escriturário, você tem o requisito aí como ensino médio, por exemplo. Número de vagas, né, 824. A banca, aqui, ó, 6 Gran Rio, isso aqui é importante saber, né, a banca examinadora, para nós analisarmos aqui de acordo com a banca examinadora o que eles pedem, e a remuneração aqui, 2.963,01, mais benefícios. Então, concurso aí bem interessante aqui. Inscrições 18/11/22 a 7/12/22, pagamento R$ 45,00 a taxa, temos aqui a isenção de taxa também nesse período, e a prova objetiva aqui, ó, né? Então você no dia 22/1/2023, a data prevista para essa prova. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Esse é o edital original, tá? O edital tal qual foi publicado dessa forma, e como eu sempre faço aqui, eu trago um edital esquematizado para ficar mais fácil para você identificar, para ficar mais fácil para você entender a matéria, para ficar mais objetivo. E a esquematização desse edital eu vou passar para vocês aqui passo a passo. Vamos começar com classe e emprego de palavras. Classificação, isso aqui tem a ver com classificação, aqui tem a ver com a morfologia. Lembra da análise morfológica? Então aqui nós temos as classes, né? Classes de palavras. Então nós temos lá, por exemplo, as variáveis, as chamadas classes variáveis. Temos aqui como principal palavra o substantivo. Então nós vamos começar aqui estudando o substantivo, como que você emprega o substantivo, como você identifica o substantivo. Esse é o primeiro passo. A partir do substantivo, nós temos aqui então, por exemplo, essa é a palavra-chave. A gente vai ver alguma coisa relacionada a adjetivo também, e junto com adjetivo os advérbios. Os advérbios aqui que tem a ver com sentido, com significado. Também os advérbios fazem parte de classe emprego de palavras. Aqui também um destaque para as preposições. E essas preposições têm a ver com a matéria de regência, que vocês vão ver aqui. A matéria está toda interligada. Regência tem a ver com dependência, tem a ver com complemento. E a preposição ela é muito responsável por isso, elemento de ligação. Além da preposição, a gente tem também aqui em classes de palavras outro assunto que é bastante destacado e que nós temos que ter uma certa atenção, é com relação à conjunção. Elementos de ligação, elemento de coesão, é um elemento que traz, num contexto, um sentido. Nós temos lá as conjunções causais, consecutivas, condicionais, temporais, aditivas e assim vai. O estudo da conjunção, ele se dá aqui especificamente ao sentido dessas conjunções, né? Porque a banca gosta de perguntar muito isso. Pedir para você substituir uma conjunção por outra, por exemplo, será que nós conseguimos substituir uma conjunção pois por uma conjunção porque e assim por diante? Então, o estudo das conjunções tem a ver com sentido, mas a base aí seria o substantivo, o adjetivo e o advérbio, e aí a gente vai entender por quê aqui no item 2. Sintaxe, nós temos a análise sintática, aqui, ó. E essa análise sintática é bem simples, apesar de assustar um pouquinho aí os candidatos. Sintaxe da oração, nós temos os elementos, os chamados termos da oração. Então, você vai se lembra do sujeito? O sujeito, o predicado, classificação do predicado, e principalmente os objetos.
Os chamados objetos. Objeto direto, objeto indireto, os chamados complementos, complemento nominal, complemento verbal. Agora, o que a gente destaca muito aqui, que é importante também, e tem que ter bastante atenção, a análise do período tem a ver com a oração. A oração ela tem classificação. A gente tem as orações coordenadas e elas são reconhecidas pelas conjunções. Né? Então vejam que faz parte aqui da classe emprego de palavras. Temos também uma outra oração chamada de subordinada. E essa oração subordinada também é reconhecida por dois elementos, que é conjunção e conhecida também pelo pronome relativo. Pronome relativo que está aqui em classe de palavras também. Então, o estudo da classificação das conjunções, ele se dá por meio do estudo da classificação das orações aqui no período. Então, para você identificar um nome de uma oração, a classificação de uma oração, aqui em sintaxe do período, é preciso que você volte, né, a gente vai voltar aqui, e reconhecer algumas das classes de palavras, como eu mencionei aqui, conjunção, pronome relativo. Então, os assuntos estão interligados aqui, por isso que eu trago essa forma aqui de esquematização. A parte de concordância, uma vez que você já passou por classe de palavras, nós vamos ter duas concordâncias, verbal, e em classe de palavras a gente tem verbos também, né? Tem a ver com verbos. Em classe de palavras, nós temos os nomes, que são os substantivo, o adjetivo, o advérbio. Só que no caso de concordância, por exemplo, nominal, o advérbio ele não entra porque ele é uma palavra invariável. Na concordância nominal, a palavra-chave aqui, ó, especificamente concordância e harmonia, né? A palavra-chave é um substantivo. Então vejam que você já passou pelo substantivo aqui. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se refere em número e gênero. Essa é a regra de número 0. De concordância, tá? Mas vejam que tem um segmento aqui, tem uma lógica, né? Já na concordância verbal, nós costumamos começar, até começo as minhas aulas aqui, pelos verbos impessoais, né? Por quê? Porque os verbos impessoais, eles sempre estarão no singular. E as bancas gostam muito de explorar esse assunto dos verbos que não tem plural, principalmente em locuções verbais. E os verbos pessoais, que são aqueles verbos que possuem sujeito, eles possuem um elemento chamado núcleo do sujeito. E é com esse núcleo que o verbo pessoal concorda. E o núcleo está aqui, gente, que é um substantivo. É um substantivo não preposicionado, que é o núcleo do sujeito. Então, numa concordância verbal, a palavra-chave, as palavras, na verdade, são duas, né? O verbo e o substantivo, que é o núcleo do sujeito. Então, a gente estuda isso também de uma forma bem perspicaz, uma forma bem direcionada. Regência tem a ver com complemento. Lembra que nós já comentamos aqui agora um pouquinho sobre complemento. Na verdade, complementos, né? Porque são dois, verbal e nominal. Adivinha onde é que está isso, ó, gente? Está aqui também, ó, classe de palavras. Então, na regência verbal é o complemento de verbos, que na maioria das vezes, nas provas, eles pedem os verbos com preposição. E na regência nominal são os nomes, que também estão aqui em classe de palavras, que tem lá como substantivo e adjetivo, principalmente esses dois. São dois elementos que sempre nós vamos levar em consideração um contexto, e dentro de um contexto eles vão precisar de um complemento. Então, estudar os verbos que iniciam seu complemento, seus nomes também, que iniciam seus complementos por preposição a, por exemplo, vai te ajudar a estudar esse quinto assunto, que é o emprego do acento indicativo de crase. A base do acento indicativo de crase, para você conhecer a crase, primeiro você precisa passar pela regência verbal, pela regência nominal também. Por isso que eu trago essa sequência aí. Essa outra parte, item 6, colocação pronominal, diz respeito, ou melhor dizendo, ao posicionamento dos pronomes átonos. Pronomes oblíquos átonos, que estão aqui, ó, em classes de palavras. Então, os pronomes estão aqui. É o meu, o teu, o se, lolá, losilás, noná, nosinás, oá, osiás. A próclise, quando um pronome átono está antes de um verbo, então você tem um verbo aqui, o pronome antes é a próclise.
A mesóclise, quando você tem um verbo e um pronome está no meio do verbo. E a ênclise, quando a gente tem um pronome oblíquo ato no pós-posto ao verbo. Então vejam que a palavra-chave aqui é um verbo e o posicionamento do pronome ato no antes, no meio ou depois de um verbo é que diz respeito a essas classificações, esses fenômenos, né, gramaticais, próclise, mesóclise e ênclise. Existe obrigatoriedade, proibição e facultatividade para as três ocorrências. Então nós temos próclise obrigatória, próclise facultativa, próclise proibida. O mesmo acontece com mesóclise. A mesóclise que ela é obrigatória, a mesóclise que é proibida, a mesóclise que é facultativa, e no caso da ênclise é a mesma coisa. Então são três assuntos envolvendo três ocorrências diferentes. Temos que estudar isso também. Sinais de pontuação. Para chegar até a pontuação, nós temos que passar por tudo isso aqui. Porque, por exemplo, nós temos primeira regrinha de pontuação que diz respeito à proibição do uso de vírgula. Proibido usar vírgula numa oração na ordem direta. A oração na ordem direta, a gente tem como primeiro elemento o sujeito. O sujeito é um elemento que conjuga o verbo. Segundo elemento, um verbo. Lembra que dentro do sujeito a gente tem o núcleo do sujeito, que é um substantivo, que está aqui. O verbo também está aqui, né, em classe de palavras, já passamos por ele. E depois nós temos o complemento. O complemento desse verbo é o complemento desse nome, que está aqui, ó, no item 4, a regência. Isso aqui é uma oração na ordem direta que não se separa. Essa é a base, né, para você começar a conhecer pontuação. E depois algumas palavras-chave de pontuação também são as conjunções. Então lembre-se que conjunção nós vimos aqui, ó, em classe de palavras. Conjunção, também nós vamos ver aqui, ó, nas orações, né, conforme eu mencionei agora, e tem a ver com pontuação. Haja vista que há conjunções que exigem uma vírgula antes, há conjunções que são proibidas, dependendo do posicionamento das orações. Além aqui da conjunção, nós temos também os pronomes relativos, que tem a ver até com sentido. Pronome relativo com pontuação, com vírgula, por exemplo, ele muda o sentido da oração. Sentido de explicativo para restritivo. Quem já estudou gramática já viu isso, né? Certamente. Então nós temos palavras-chave. Temos os elementos deslocados também aqui, ó. Deslocados e também os elementos intercalados. Você vai ver muito isso na matéria de pontuação. Elemento deslocado para o início do período, elemento intercalado, também tem a ver com a parte de pontuação. Não só a vírgula, mas o uso de ponto e vírgula, parênteses e travessões, tá? A ortografia oficial, gente, é você escrever corretamente. Então, você tem a regra aqui de grafia, né, das palavras. E a ortografia oficial também comporta a parte de acentuação. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, ditongo crescente, decrescente. Tudo isso na matéria de acentuação a gente vai ver. Na parte de grafia, sobretudo algumas expressões que causam dificuldades, por exemplo, o uso do porquê, o porquê junto separado, porquê separado e sem acento, e assim por diante. Também na parte de ortografia fazemos esse estudo. E depois a parte de interpretação, a parte de compreensão, na verdade, compreensão de textos aqui. Como a banca pede compreensão, a compreensão é você entender um elemento chamado lexical, né? Lexical é você conhecer as regras da gramática. Então vejam só, analisa comigo aqui, ó. Para você estudar a parte de compreensão textual, nós temos que passar por todos esses itens aqui, ó, do 1 ao 8. Porque o item são os itens que dizem respeito à norma padrão. Compreensão de texto é você conhecer regras gramaticais. É diferente de interpretação. A interpretação ela pode ser subjetiva, a compreensão não. A compreensão ela é objetiva. É aquilo que exatamente está no texto, não tem como extrapolar aquilo. E, por fim, a articulação do texto diz respeito à coesão. Coesão significa ligar. Né? E nós temos alguns elementos que nós já passamos por eles aqui, que são os elementos de ligação, que são as conjunções, que estão aqui, ó, e aqui também. As preposições, que estão aqui, ó, a regência verbal, a regência nominal, tem a ver com coesão. Os pronomes também, que estão aqui em classe de palavras, tem a ver com elemento de coesão, elemento de ligação. E esses elementos, esses termos de ligação, eles trazem também um sentido, uma compreensão, uma interpretação daquilo que você está lendo, essa chamada coerência. Tá? Então, vejam que a gente tem aí
essa sequência para você estudar. As nossas aulas estão dispostas dessa forma aí. Então, a partir disso, nós temos sim o plano de estudo. Esse plano de estudos, ele compreende o seguinte: nós temos as aulas, que é a base forte, né? As aulas e o material disponível aqui no Vencendo Concurso. Chamamos de base forte porque sem as aulas, sem o conhecimento das regras, sem esse material, não tem como você partir, por exemplo, para a parte de legislação, com as leituras e marcações de leis específicas. Depois passamos lá para as fichas, mapas mentais, os resumos são importantes para você estudar com mais objetividade, estudar menos, né, as revisões, e por fim, as questões separadas por assuntos e por temas também. E o nosso curso aqui, se você está interessado em adquirir o curso Gabaritando Escriturário, com teoria e questões totalmente gravadas aqui em vídeo, você vai assistir as aulas online. Nós temos as vantagens, né? Quais são as vantagens de um curso online? A partir do momento que você efetua e efetiva aqui a sua matrícula, você já tem acesso imediato. Né? Então você já pode acessar imediatamente. Fez a matrícula, você já tem acesso imediato. Acesso ilimitado. Ilimitado significa dizer que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser voltar, quiser rever as questões, os comentários, quantas vezes você quiser, o horário que você quiser, tanto faz. Qualquer horário, qualquer dia, por isso acesso ilimitado. Quer ver uma outra vantagem? Nós vamos ter aqui, ó, teoria, né, que são as regras de todas as disciplinas, não só de língua portuguesa, e também questões comentadas por todos os professores aqui, questões da banca. Mais o material em PDF e depois aqui, ó, isso aqui é bem legal, que é o caderno de questões, aí que você vai ampliar o conhecimento dessas questões, são outras questões. E esse caderno de questões também elaborado por todos os professores aqui do Vencendo Concursos. Tudo bem? Vamos ao preço? Lançamento, gente, olha só, de R$ 497 por R$ 247, ou então você pode parcelar no seu cartão com 12 vezes de R$ 24,65, realmente um valor bem acessível, né? Fazemos aqui um valor de lançamento. Sempre nos concursos que os editais são publicados, fazemos um valor de lançamento para que você tenha interesse realmente e tenha condições de estudar. É claro que isso vai depender muito de cada candidato, que basta você fazer a sua matrícula e você vai ter todas essas vantagens que eu já mostrei aqui para vocês, e por um valor, por um preço, né? Vamos combinar aqui, né, gente? Ó, R$ 24,65, 12 de R$ 24,65 é muito barato para você ter um curso de qualidade e você adquirir e depois estudar, seguindo aqui os nossos parâmetros, e evidentemente que o nosso objetivo é fazer com que você tome posse desse concurso, desse cargo de escriturário. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, esse número que você vê na tela, o 011, o 974656052, ou então, se você quiser mais rápido ainda, ó, você vai clicar nesse link abaixo aí, ó. Só clica no link abaixo, você já vai entrar na nossa plataforma. Entrando aqui na nossa plataforma, você vai ter aí todos os caminhos muito bem direcionados para você efetuar a sua matrícula e começar os seus estudos imediatamente. Estou esperando você aqui na plataforma para você estudar no melhor curso online que nós temos aqui no Brasil para concurso público. É um curso direcionado para esse concurso, exatamente esse concurso, de acordo com a banca examinadora, com questões da banca examinadora, especificamente Sesgran Rio, que é a banca, né, que vai fazer essa prova, que vai elaborar a prova, e mais com assunto direcionado para exatamente aquilo que está no edital. Nada além, né, nada a mais, nada a menos, aquilo que você precisa para você estudar e se preparar para esse concurso aí. Te vejo na plataforma, clica no link abaixo, já começa agora, não perca tempo. A prova é em janeiro, dá tempo de você estudar, tem bastante tempo. Você pode estudar algumas horas por dia, alguns minutos por dia. Aproveite que o tempo ainda é longo, dá para você fazer isso. Estou esperando na plataforma. Clica no link abaixo e vem ser feliz aqui, um vencedor aqui no Vencendo Concursos. Abraço para vocês e até a próxima. Obrigado pela atenção de todos.